Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Lise e hoje eu vou mostrar para vocês como podemos então enumerar as linhas de um select. Colocar então os números 1, 2, 3, 4, 5 na frente de cada linha, certo? Então, para poder fazer isso que eu propus, que é colocar um número na frente de cada linha, tipo para enumerar as linhas, a gente vai precisar aprender dois comandos novos. Novos, que eu quero dizer que eu nunca mostrei para vocês ainda. Um é o mod e o outro é o whole number. Eu vou mostrar para vocês no PostgreSQL, mas isso vai funcionar também no MySQL e nos outros bancos, acredito que também, talvez com alguma pequena modificação. Então, primeiramente vamos aprender o que faz essa função aqui, ó. Select mod. Essa função, o que ela vai nos retornar? Ela vai retornar, então, o resto de uma divisão. Então, supondo que eu vou dividir 10 por 2, qual é o resto dessa divisão? O resto dessa divisão é zero, porque 10 dividido por 2 dá 5, não sobra nada. Agora, supondo que eu vou dividir, então, 11 por 2, que é um número ímpar. Então, o resto da divisão de 11 por 2 sobra 1. Então, o resto é 1. Certo? Então, essa função mod é assim. Ela retorna o resto da divisão do primeiro parâmetro para o segundo. Eu acho que o resto, todo mundo lembra da matemática, é o que sobra de uma divisão. Então, aprendido o mod, a outra função que nós vamos aprender é a whole number. Como é que funciona então essa whole number? Vamos fazer um exemplo usando uma tabela de clientes, pode ser. Vamos antes ver então o que tem aqui dentro da minha tabela, só para a gente exemplificar. From clientes. Eu tenho esses dados aqui com a coluna código, nome, sobrenome e idade. Então, o que vai fazer a whole number se eu rodar um whole number aqui? Ele funciona assim, ó. Essa função a gente coloca select whole number, certo? E a gente diz sobre o que a gente quer contar. Então, a gente coloca over e nós queremos contar a partir de um order by. Por que campo? Por o campo código pode ser por qualquer campo. A gente vai fazer alguns exemplos. Whole number, então, select whole number over, em cima de que a gente quer que isso que aconteça, em cima do order by por código. Vamos colocar um número aqui, um nome para ela, número linha pode se chamar. E de que tabela que a gente quer pegar? A nossa tabela de clientes. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe os números 1, 2, 3 e 4, correspondente a cada linha da nossa tabela. Tá, mas e os campos, onde é que estão? Eu só trouxe o número das linhas. Como é que eu coloco, então, os campos? Eu posso vir aqui, então, e colocar que eu quero trazer também todos os campos da tabela de clientes. Então, eu vou colocar clientes, ponto, asterisco. Então, olha o que ele fez aqui. Ele trouxe o número da linha e os meus registros. Ele, tipo, enumerou as linhas. Então, o que aconteceria se eu viesse aqui e, em vez de order by código, eu colocasse order by nome? Eu quero, então, eu estou pedindo o quê? Um whole number, que ele me mostra uma coluna de número de linha através de um order by pelo nome. Então, vocês vejam que ficou um pouco diferente aqui, ó. Antes era Ana Patrícia, que a Patrícia era o código 2. Agora ele fez em cima de quem? Em cima de nome. 1, 2, 3, 4. Botou Aloir, Ana, Cláudia e Patrícia. Certo? Vamos voltar aqui para o código. Agora, não satisfeita, eu ainda posso querer exibir, então, registros alternados nessa nossa tabela. Mas alternados como? Eu posso querer, então, primeiro trazer só as linhas de número par ou de número ímpar. Vamos fazer os dois exemplos. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, select, asterisco from, e eu vou usar isso aqui como se fosse uma tabela, certo? Então, eu vou copiar isso aqui.
Vou colar aqui embaixo, vou tirar o ponto e vírgula e fechei o parênteses. Então, select asterisco from, isso aqui como se fosse uma tabela. Então, eu vou pôr um apelido para ela, que é a alias que a gente já aprendeu. Vou chamar de C, certo? E eu vou fazer um where nisso aqui. Vou fazer where, vou colocar até em maiúsculo, where. O que eu quero, então? Se eu quero primeiramente retornar só as linhas ímpares, eu vou então usar a função que nós aprendemos antes, que é a mod, e eu vou colocar o quê? O número da linha que eu tenho aqui, ó, número da linha, dividido por 2. Quando que é par? Quando o resto é zero, lembram? Então, se o resto for zero, eu quero que traga só as linhas de número par. Então, ele vai ter que trazer quem aqui? A Patrícia e... Vejamos, e o Aloir. Vamos ver se vai funcionar esse meu código. Então, ó, funcionou. O que a gente faz? Então, ele trouxe aqui o quê? Só as linhas de número par, certo? E se eu quisesse, então, as linhas de número ímpar, como é que eu faria? Eu só trocaria aqui. Eu quero aquelas que o resto são 1, porque todo número ímpar, quando dividido por 2, tem resto 1. Então, eu vou colocar aqui 1. E ele trouxe quem? O 1 e o 3. Legal, né? Eu não sei, tipo, eu tentei bolar esse exemplo aqui só para poder exemplificar melhor a utilização de duas funções, que seria a mod, que é aquela que retorna o resto, e a whole number, que nos retorna, então, o número das linhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Então, eu gostaria muito que vocês testassem esses comandos nos bancos de vocês. E se ficarem com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!